Olá pessoal, daqui é a Beatriz, canal Suspiros da Bia e bem-vindos a um novo vídeo. É verdade, eu já não fazia vídeos há muito tempo, mas estamos de volta. No vídeo de hoje eu vou-vos contar quais foram os livros que eu li no mês de janeiro, fevereiro e março, tendo em conta que eu estive numa reading slump muito grande. Para quem não sabe, isso é basicamente uma ressaca literária, onde nós não temos vontade nenhuma de ler, ou então começamos a ler livros, mas vamos desistindo porque a vontade é mesmo zero. O primeiro livro que eu terminei no ano de 2022 foi o A Sky Beyond the Storm, da Sabaa Tahir. Este é o último livro da saga Ana Maria de Asas, que eu aconselho a toda a gente a ler. Eu adoro isto. Honestamente, eu adorei os livros todos. E acho que quem ficou só pelo primeiro e desistiu porque achou que a história não estava a ser bem aquilo que eles queriam, deviam de continuar, deviam de ler os restantes livros, porque acreditem que isto é plot twist atrás de plot twist. Há grandes revelações, a história muda e torna-se cada vez mais complexa, torna-se cada vez mais cheio de ação e cheio de teorias maradas. E eu posso-vos dizer que quando eu fui para este livro, eu tinha algumas teorias que escrevi aqui e objetivos, e enquanto eu ia lendo, eu ia arriscando ou adicionando coisas que eu queria que acontecessem ou que foram acontecendo ao longo da história. Ai, a sério, eu ainda não me acredito que este livro acabou. Eu aconselho mesmo a toda a gente que queira ler um livro de fantasia com muita intriga política, muita coisa a acontecer, muitas discussões éticas também, e que queira estar mesmo ali na pontinha da cadeira, sem saber o que é que vai acontecer a qualquer momento, porque ela vai-nos dando cada facada lá da história que nem é bom, a sério. Aconselho, foi 5 estrelas e foi mesmo para começar o ano em grande. Ainda estou triste. Ainda há momentos que eu me lembro e que me apetece chorar um bocadinho depois de ler isto. Não vou mentir. Depois, o segundo livro que eu li em 2022 foi o Broken Bonds, da J. Bree. E eu não gostei nada deste livro, dei-lhe 2 estrelas. Achei que era uma salgalhada. Em termos de plot, acho que faltava explicar algumas coisas. Achei muito chato, não gostei das personagens, não gostei da história em si. Enfim, não havia ponta por onde se pega. Depois, eu li o Aquaria, mas eu também não gostei nada deste livro. Nada mesmo. Não me vou alongar, mas dizendo só que foi outro livro que achei que a ideia até era boa, mas que depois há muitas pontas soltas. As personagens são extremamente infantis. Acho piada que supostamente o livro é jovem adulto, mas eu considero algumas partes nada de jovem, mas ok. E honestamente, em termos de plot, eu continuo sem entender nada do que aconteceu e achar que definitivamente o livro não era para mim. Se calhar, se eu fosse mais nova, não sei, se calhar eu ia gostar daquilo, I don't know, mas tendo em conta que já li tanto e tantos livros bons, não foi para mim. Espero que nos próximos livros melhore. E na questão de romance, eu acho que só pedia para aquilo ser escrito de outra forma, porque eu nunca tinha lido romance em português e eu nunca me senti tão cringe a ler aquilo. E honestamente, fiquei com um bocadinho de medo de ler romances em português, porque fiquei assustada. Depois eu li o Daisy Jones and the Six, nesta edição linda e maravilhosa, com sprayed edges. Eu adoro esta capa, a sério, e foi isso que me fez comprar, porque queria saber sobre o que era isto. Mas isto é sobre uma banda, e o que eu mais gostei nesta história é a forma como está escrito. Isto é em espécie de entrevista, nós não sabemos quais são as perguntas que estão a ser feitas, mas nós vamos vendo as várias pessoas a comentarem tópicos e fazerem a sua história. E eu gostei dessa parte, gostei da forma como estava escrito. De resto, eu achei a Daisy a pessoa mais irritante sempre. Não conseguia fazer ali uma ligação com ela. Achei-a muito chata. Até porque não me revejo de todo na personalidade dela. É assim, eu fui sem saber sobre o que é que isto era. Isto era sobre uma banda e a história deles. E não sei, mas eu achei chata. Havia partes que, ok, até eram engraçadas, até eram interessantes, mas no geral eu não estava muito interessada no que é que lhes acontecia ou na história da banda. Por isso, acho que é óbvio porque é que eu achei este livro muito chato, né? Porque se a pessoa não está interessada na banda, não vai gostar. Outra coisa que eu tenho a dizer é que muita gente
ficou surpreendida com o fim. Eu não vou dar spoilers, não vou dizer o que é que acontece, obviamente, mas que adorou e que, pronto, acho que fazem com que o livro tenha sido incrível só por causa disso. Mas eu quando li, eu já vi isso a milhas e não achei nada demais. E as pessoas com quem eu falei, elas concordam comigo que o fim não foi nada de outro mundo. Mas pronto. Depois, ainda em janeiro, eu li o Bunny, da Mona Awad. Como vocês podem ver, eu em janeiro até li alguns livritos. E eu delirei com este livro. Este livro eu vi no canal da Lau Lau. E depois eu comecei a ver muita gente a falar sobre este livro. E eu estava sempre, eu quero saber sobre o que é isso. Eu não percebo, eu só sei que Bunny tem um coelho, a capa é gira e a Margaret Atwood adorou. E se eu gosto dela, eu quero ler o livro. E Jesus, este livro é marado de todo, mas eu adorei. Ele está todo apontado com teorias malucas, post-its, porque eu não estava a aguentar. Eu considero Dark Academy, mas com uns twists de loucura mesmo, porque a pessoa está a ler uma coisa. Eu acho que ao início nós estamos a ler este livro e nós estamos tipo, ok, este livro não é assim tão mau, até tem coisas bastante normais. Mas depois nós começamos a ver que não, é mesmo tolo. Mas eu não posso explicar porquê, porque senão vou dar spoilers. O que eu posso dizer, sem dar spoilers, é que isto é sobre um grupo de raparigas que está lá na faculdade que se chamam de bunnies. E elas tratam-se uma das outras por bunny. É tipo, bunny isto, bunny aquilo. E este livro eu acho que dá para tirar vários significados. E dá para analisar várias formas. E tanto podemos ir ao sentido literal e analisar a loucura que se passa aqui, como podemos pensar que este livro reflete como é que as mulheres relacionam-se entre elas próprias. Como é que elas relacionam-se, por exemplo, dentro de grupos de amigas e como é que elas às vezes tentam assimilar-se a outras para poder pertencer, porque se forem um bocadinho diferentes já se sentem excluídas e por isso é que é tanto aquela coisa do bani isto, bani aquilo. Ai, eu não estou a saber explicar, mas a sério, leiam isto porque há tanta coisa que se pode tirar daqui. Mas ao início é muito marada, eu não vou mentir. Eu não vou mentir e eu mandava mensagens ao Lau Lau a dizer Dudu, o que é que está aqui a passar? Eu tenho que pensar, eu acho que até dava para comparar um bocadinho este livro com o filme das Mean Girls, que certeza que vocês sabem o que é. Porque, olhem, vai pelo mesmo estilo. Mas atenção, eu acho que este livro não é para qualquer pessoa, porque eu acho que há pessoas que vão ler este livro e vão ficar What the fuck am I reading? Porque não é mesmo o estilo delas, e outras vão estar a ler e vão estar uau, ok, eu gosto disto. E eu fui essa pessoa. Ainda em janeiro eu li os 4 primeiros volumes do Death Note, que é um mangá, para quem não sabe, e também tem um anime. E eu gostei da história no geral, da ideia, mas eu comecei a achar que aquilo foi ficando cada vez mais chato. Para quem não sabe sobre o que é o Death Note, neste mangá nós acompanhamos um aluno que descobre um caderno chamado Death Note, onde se escrever no nome de uma pessoa, essa pessoa morre. É isso. Então a história é o que é que será que ele vai fazer com aquilo? Porque, pronto, todos os nomes que ele escrever lá, as pessoas morrem. Vai usar para o bem, vai usar para o mal, I don't know, vocês têm que ler para perceber, ou então ver o anime. O que eu tenho a dizer é que com o tempo foi se tornando um bocadinho chato, porque acho que depois também começaram a introduzir outras personagens que não acho que fossem muito interessantes e a tentar dividir um bocadinho o plot, ir por outro caminho, e esse caminho eu acho que não estava a fazer muito sentido e por isso é que depois foi perdendo a piada para mim. Mas então lá está, em janeiro eu li 4, até o volume 4, e depois em fevereiro eu li o 5º e depois desisti. Em fevereiro eu reli Os Meus Queridos Em Chamas e A Revolta com a Babi do Café com Bolachas e Chocolate, porque nós já tínhamos lido o primeiro há bastante tempo, mas depois nunca mais continuámos, então decidimos agora reler estes dois. Para quem não sabe, eu sou mega fã de Sogas of Fome e eu vou relendo várias vezes estes livros e cada vez que os leio eu gosto ainda mais deles. Dou sempre 5 estrelas, porque eu adoro. E acho que com o tempo me vou percebendo de outras coisas que aparecem na história que quando era mais nova eu não apercebi. Por exemplo, aqui na Revolta, cada vez vejo mais que isto foi muito político e que havia certas personagens que já mostravam uma certa tendência a fazer certas coisas e que lá está, só com o passar dos anos é que me fui apercebendo. O Em Chamas continua a ser dos meus livros favoritos, também é dos meus filmes favoritos, porque aquele filme está só incrível. Aliás, todas as adaptações foram mesmo muito bem feitas e apesar de ter alguns pequenos detalhes que mudam, elas são bastante fiéis. Depois, para acabar o mês de fevereiro, eu li o King of Battle and Blood,
da Scarlett St. Clair, e eu estou muito desiludida com este livro. Eu ia com muitas expectativas para este livro porque sabia que era sobre vampiros e eu gosto, mas na realidade isto é daqueles livros que é smut com plot e não plot com smut. Opá, eu sinto que o livro todo não saía do sítio. Façam de conta, até à página 200 aquilo era só um dia e não acontecia nada, e literalmente nada, e o plot não mexia. E depois no fim o plot decidiu mexer, porque senão então é que era mau o livro, né? Senão não havia mesmo nada. Mas é isso, era só smut, não tinha mais nada. Ai, a sério, fiquei muito desconsolada com este livro. Até porque, olhem para esta capa, desculpem lá, esta capa promete coisas boas. Não, não prometeu. Não prometeu, só foi desilusões mesmo. O único livro que eu li em março foi o Games We Play, que é um livro mesmo muito, muito pequenino. Eu li em e-book, tem 90 páginas já. E gostei, não foi nada por aí de outro mundo, mas gostei, dei 3 estrelas, acho eu. E pronto, foi isso. Foram esses os livros que eu li até agora. Abril ainda não li nada, estou a ler agora o House of Sky and Breath, da Sarah J Maas. Estou lenta como o diabo, porque estar numa reading slump é isto mesmo, é demorar 500 anos a ler os livros. É isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Comentem aqui abaixo se já leram algum destes livros, como é que está a ser o vosso mês, se vocês também estão em reading slumps ou não. E vemo-nos num próximo vídeo. Tchau, tchau! Olha, por acaso hoje o meu outfit até dava um bocadinho para a Daisy. Nada não.